Esses dias eu tava pensando em como que eu responderia aquela pergunta do canal do programa do Abu Janra lá, não sei se vocês sabem quem é. Aquele que pergunta no final do programa o que é a vida. Ele pergunta umas 3 vezes pro convidado, acho que quando tá terminando o programa. E eu fiquei pensando esses dias, tipo, o que que eu responderia? Aí resolvi compartilhar aqui a linha de raciocínio. Eu acho que eu responderia, cara, que a vida é uma pausa, é um intervalo. Tipo, ela é um intervalo na nossa divindade, sabe? Porque eu já venho falando isso há algum tempo, já que eu venho estudando a Bíblia, o Novo Testamento. Eu já fiz catequese, já fiz crisma. Só que eu sempre foram pessoas interpretando por mim, né? Falando que eu deveria entender. E agora, depois de adulto, eu recomendo que você faça isso, inclusive. Tem muita gente que abandonou a religião e eu entendo. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me afasto de religião, porque eu vejo que é pura hipocrisia. Mas eu recomendo, cara, você depois de adulto, depois das experiências de vida que você teve, voltar e ler. Assim como eu recomendo voltar e ler Machado de Assis, sabe? Tem muita coisa que é estragado pra gente quando criança, porque às vezes não é a hora da gente entender, saca? Então, tipo, eu passei a vida inteira não entendendo nada da Bíblia, nada fazia sentido pra mim, das coisas que eu aprendi. Eu sempre fui muito crítico, odiando Machado de Assis, porque eu era obrigado a ler, porque ia cair no vestibular. Só que depois que você fica adulto, essas coisas fazem mais sentido. Então, enfim, estudando essas coisas que eu estou estudando hoje em dia, eu tô chegando a uma conclusão que, cara, a gente é uma divindade. A vida eterna é a volta para nossa consciência. Eu acho que Jesus tentou o tempo inteiro falar isso, sabe? Ninguém entendia nada. Nem os próprios discípulos entenderam, né? Então, tipo, eu acho que depois dele, tudo foi uma interpretação meio ruim, às vezes meio ignorante ou maldosa, né, da própria Igreja Católica lá atrás, né, que é Roma. Dizem que a Igreja Católica venceu Roma, mas na verdade foi aí Roma se tornou a Igreja Católica, né? Mas enfim, eu acredito realmente que a gente tá aqui para experimentar, sabe? Que a gente é uma parte, é um fragmento da consciência, que ao mesmo tempo que a gente é tudo, a gente consegue ser individual, enquanto a vida aqui na Terra, entende? Tipo assim, a gente que eu falo, um, a unidade. Eu acho que a gente faz parte de uma unidade, de uma consciência. Quando a gente morre, por exemplo, isso é o que eu acredito. A vida eterna, para mim, é quando a gente morre e volta a ser essa consciência, que ela não tem começo e não tem fim, ela só existe, entende? Então, nesse nosso universo, né? Porque pode ser que existam outros universos também. Inclusive, tipo, uma forma que eu achei de explicar para mim mesmo, para fazer sentido, é como se Deus fosse um programador e ele tivesse a fim de jogar, entendeu? E ele conseguisse, de certa forma, entrar no jogo a ponto de esquecer que é uma divindade e viver uma experiência real da vida, entende? Então, tipo, eu acho que você que está me assistindo, somos fragmentos dessa consciência que seria Deus, que seria o Criador. Inclusive até estragaram essa palavra, né? As pessoas ouvem Deus e falam, ah, mas que Deus é maldoso, que Deus é que julga, e na verdade não é bem isso, né? Nem é isso, eu acho que Jesus tentou falar. Talvez tenha sido isso a interpretação das pessoas sobre o que ele tentou falar, né? Mas, até dos próprios discípulos. Eles são muito contraditórios, os discípulos, eles são muito teimosos, eles não entendem nada, eles parecem burros. Você vai ler na Bíblia e você fala, nossa, mas o cara já fez um monte de milagres, você está duvidando ainda, cara, sabe? Enfim, inclusive aquela passagem que Jesus caminha sobre as águas, e eu não sei se foi, acho que foi Pedro que ele chamou para caminhar, e aí eles disseram lá no versículo, né, que Pedro teve medo, olhou em volta, viu o mar, viu a agitação do mar, a tempestade, ele teve medo e afundou. E Jesus fala que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montanhas. Então, tipo assim, o medo. Olha que loucura. Eu tô entrando numa. Já não tem nada a ver com o começo do vídeo, né? Mas presta atenção. Que loucura, né? Tipo, eles fizeram o que Jesus ensinou virar uma doutrina de medo. Tipo assim, ah, não faz isso senão você vai pro inferno. Não faz isso porque tá errado. Não faz isso porque Deus castiga. E, tipo, eles usam o medo pra acabar com a nossa fé de todas as formas.
Tipo, a gente é educado quando criança pelo medo. Não faz isso, senão o bicho papão vai te pegar. O homem do saco vai te pegar. Não faz isso, senão sei lá o quê. Tipo, ler esse livro, essa obra-prima aqui de Machado de Assis, ninguém fala para você ler porque é uma obra-prima, porque é edificador, porque é tal coisa. Ninguém te explica, fala ler por quê. Porque senão você não vai passar no vestibular. Senão você não vai ser ninguém na vida. Então é sempre pelo medo, sabe? É sempre pelo não. A religião, a educação, a política é sempre pelo medo. Sempre age pelo medo. Quando a gente está de boa, quando o mundo parece estar seguro, sempre vem alguma coisa para causar medo na gente. Você já reparou isso? Então, tipo, assim como foi com. Eu acho que foi Pedro, posso estar falando besteira. Mas assim como foi com Pedro, é com a gente. A gente não consegue ter essa fé porque a gente é controlado pelo medo. É medo o tempo inteiro. A gente inconscientemente educa nossos filhos pelo medo, faz tudo pelo medo. Tudo com medo. A gente faz uma coisa com medo de dar errado ou com medo da outra consequência que vai ter se a gente não fizer. Ou se a gente fizer errado. É sempre o medo, medo, medo. Então, uma interpretação minha. O que Jesus tentou ensinar pra gente é que ele disse, né? Está escrito que a gente faria obras maiores que as dele. Se a gente tivesse fé, a gente moveria montanhas. E a gente não faz porque a galera que se apoderou desse conhecimento bíblico, desse conhecimento de Jesus, tirou, não acho que o que está na Bíblia seja mentira, nem nada disso. Mas acho que foi tirado um monte de coisa que faria a gente ter essa consciência, essa capacidade de entender o que realmente é, entender o poder que a gente realmente tem. E isso foi monopolizado, entende? Tipo, algumas pessoas têm esse conhecimento. Algumas pessoas eu acredito que realmente fazem milagre. Só que, pra mim, na minha cabeça, são aquelas famílias, aqueles imperadores, o Constantino, aí aquela galera que se reuniu no Conselho de Nicéia, no Conselho de Cartago, que tipo, tirou, que se apoderou desses conhecimentos e deixou ficar partes confusas para a gente nunca chegar a uma conclusão mesmo, porque a Bíblia é confusa. Apesar disso, ainda é um livro que é absurdamente congruente, tendo em consideração tantas pessoas que escreveram e nas épocas diferentes que foram escritas, né? E nas épocas que fazem menção, e tudo bate, então é incrível, mesmo assim, mesmo sendo tirado. Eu acho que talvez até isso tenha sido pensado, né? Para manter a coerência da Bíblia e tirar a informação essencial. Tipo, não entra na minha cabeça, eu não me conformo com simplesmente Jesus ter sumido adolescente e ter voltado velho, porque 30 anos naquela época já era velho. A expectativa de vida naquela época era 35 anos, então Jesus morreu idoso, na verdade, para a época. Ele não morreu homem forte, que nem ele era. As pessoas aos 30 e poucos anos já eram idosas, né? Há 50 anos atrás a expectativa de vida era muito menor. Há 150, menor ainda. Há 2000 anos, muito menor. As pessoas vivem mais hoje em dia, naquela época não. Então Jesus voltou idoso, ele saiu adolescente, um adulto, um pré-adulto, né? E voltou idoso. E o que ele viveu, o que ele fez nesse período, o que ele realizou, o que ele falou, o que ele aprendeu, que ele simplesmente passou um tempo no Egito e voltou fazendo milagre, cara. Então, alguma coisa ele aprendeu e ele ensinou, entendeu? E tá na mão de alguém esse conhecimento. Então, para mim, o que ele tentou ensinar foi que ele disse o tempo inteiro, eu sou filho de Deus, eu sou Deus. E em certo momento ele fala que a gente também é, que Deus está dentro de nós também. Sinceramente, isso para gente religiosa vai soar como blasfêmia, como um absurdo. Mas eu não acho que Jesus era mais Deus que eu. Eu acho que Jesus era Deus e eu também, e você também é. A gente é uma divindade, a gente tem consciência. Você já parou pra pensar no poder da consciência, cara? Tem um planeta gigante, de uma galáxia gigante, que só tem a gente. Pode ter mais gente no universo? Pode. Acho muito difícil, mas pode ter. Mas nesse espaço todo que a gente consegue observar, a gente é o único ser que tem consciência, que consegue inventar. Isso é bizarro, isso já torna a gente muito especial, cara. Então eu acho que a gente é Deus também. A gente é o personagem, é o bonequinho do jogo que o programador Deus escolheu para experimentar a própria obra, entendeu? Para sentir coisas.
humanas, não que ele não consiga sentir, mas sabe, eu não sei se para tirar o próprio tédio, não sei para quê, não sei por que a gente tá aqui. Eu não sei por que a gente, eu não sei qual que é a missão, qual que é o propósito, eu ainda não sei, sacou? Eu não sei nem se alguém sabe isso, se eu vou chegar nessa conclusão. Mas pelo que Jesus ensinou, a impressão que eu tenho é que o nosso propósito, a nossa missão é chegar na divindade mesmo nessa vida, como Jesus chegou. Entendeu? Eu acho que, sabe, é loucura, eu não consigo entender por que ele, mas ele foi o cara que entendeu. Ele foi o cara que entendeu. Tem as profecias, tem os escritos antigos, bate com a figura de Jesus, isso é muito louco. É como se já tivesse, sabe, é a explicação que eu dou pra mim, pra fazer mais sentido na minha cabeça. As coisas precisam fazer sentido. Mas é como se o cara inventou o jogo e meio que escreveu um livrinho de regras, uma história, e ninguém tava entendendo, e ele mandou, tipo, uma consciência diferente pra explicar pra gente, que seria Jesus Cristo, sabe? É loucura. Pra mim, ainda assim, não faz muito sentido, mas é o jeito de eu achar sentido nessas histórias, né? Nessas coisas. É a minha forma de explicar pra mim mesmo. Então, resumindo, cara, você, somos tão Deus quanto Jesus. E eu e você temos tanta capacidade de fazer o que Jesus fez quanto Jesus. Ele que falou, não fui eu. E a gente não faz porque a gente é controlado pelo medo, porque a gente se esqueceu da nossa divindade. E existem pessoas que estão distraindo a gente de todas as formas mais sujas possíveis para a gente não se lembrar do que a gente é de verdade. Para a gente não ter noção do poder que a gente tem. Entendeu? E a gente fica perdido nessa aí de idolatrar político, idolatrar time de futebol e se distrair e ficar o tempo inteiro no celular e o tempo inteiro distraído, o tempo inteiro ouvindo alguma coisa, uma tela ligada. Isso só afasta a gente da nossa divindade, porque a gente tá virando um robozinho, entendeu? A gente tá perdendo a alma, devagarinho a gente tá perdendo a alma. A gente tá perdendo a consciência, cara. Isso é loucura. Para pensar, se a gente não tá menos consciente, se a gente não tá menos humano, se a gente não sente menos, pelo menos coisas positivas, né? É sempre ansiedade, depressão. Para pensar no tanto de gente hoje em dia que que é diagnosticado com ansiedade, com depressão, que tem burnout. Isso não é normal, cara. Não é normal, não é nosso isso. Pô, a gente é uma divindade, ter burnout, ter ansiedade, a gente tá perdendo a nossa alma, velho. E eu vou dar uma sugestão aqui pra vocês. No vídeo passado, eu falei sobre o Trump, que inclusive eu gravei nesse mesmo dia. Eu quero deixar duas indicações de livros, né, que eu esqueci de falar naquele vídeo, que um é Mais Esperto que o Diabo, que eu citei naquele vídeo. É essencial você ler esse livro, essencial. E o outro é 1984, que é para você analisar o vídeo passado e ver o quanto é bizarro isso, mas o quanto a gente está se tornando o que George Orwell previu em 1945, que foi quando ele escreveu esse livro. A gente está se dividindo exatamente da mesma forma que ele previu. E é bizarro. Mas enfim, fica duas indicações aí, vai estar na descrição. E é isso, queria compartilhar essa brisa que eu tava tendo aí. Vim fazer uma caminhada aqui e resolvi compartilhar com vocês aí. Fala aí a opinião de vocês, se eu falei algum absurdo, o que você pensa disso. E é isso aí. Deixa o like aí, me ajuda demais, não faz diferença pra você. Se inscreve aí no canal também. E comenta a sua opinião. Tamo junto e tchau.